compartilho com você a palavra deste final de semana. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Você já deve ter ouvido a frase como chorar é coisa de fraco, ou ainda mais comum entre os homens, homem não chora. Além disso, também sabemos que gritar em locais públicos também é feio, desrespeitoso, sinal de desequilíbrio. Contudo, hoje vamos ouvir e meditar sobre um texto em que quem chorou e gritou é o próprio Jesus. Compartilho com você o texto de Hebreus capítulo 5, os versículos 5 a 10, que nos diz assim: Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: Você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. Creio que todos nós já passamos por alguma situação em que nós agimos como Jesus. Em algum momento das nossas vidas, nós também oramos a Deus com lágrimas nos olhos, dor no coração e quase que gritando, pedindo-lhe ajuda. E Jesus, ele sofreu, percorreu um caminho amargo e difícil. Os evangelhos, eles relatam essa trajetória e nós só iremos de fato saber o significado do sofrimento de Jesus quando nós passarmos por experiências semelhantes a que Jesus passou. O sofrimento de Jesus não está apenas nas feridas dos espinhos, nos açoites ou na pesada cruz que carregou até o Gólgota. O sofrimento de Jesus também vem das palavras que ele ouvia da multidão, do silêncio, ou até podemos dizer da fuga dos discípulos, e finalmente da gozação, quando eles dizem: se é de fato Filho de Deus, desce da cruz. Jesus não desceu da cruz, mas foi fiel até o fim. Segunda carta de Hebreus, o sofrimento de Jesus não foi em vão, mas se transformou no serviço sacerdotal definitivo. Jesus, ele foi obediente. Ele poderia ter descido da cruz, mas não o fez. Jesus não foi fraco por ter agido assim, não. Ele, como todo ser humano, também teve medo e por isso suplicou para que Deus, seu Pai, o livrasse da morte. Embora tenha clamado a Deus pedindo livramento, Jesus, ele estava preparado para sofrer humilhação, a separação do Pai, a morte e, por fim ainda, ele sempre buscava fazer a vontade de Deus. Cristo sabia que seria um caminho doloroso e cheio de sofrimento, mas mesmo assim foi fiel até o fim. Cumpriu o seu propósito. Buscamos a Deus e por diversas vezes também questionamos diante dos sofrimentos que passamos em nossa vida. Tornemo-nos obedientes quando descobrimos que através de Jesus
nós podemos também encontrar a verdadeira face de Deus. No exercício da obediência a Deus, descobrimos que a sua face não é de força e violência, mas de amor e solidariedade. Faz parte do aprendizado trilhar o caminho do sofrimento, mas também sempre é importante sabermos que nos momentos de sofrimento não estamos sós, mas Jesus está conosco. Esta é uma das promessas. E a pergunta que quero te fazer é: como você lida com os sofrimentos que está presente no seu dia a dia? Na vida nós também passamos por sofrimentos e por isso não é vergonha chorar aos pés da cruz de Cristo. Não é vergonha orar clamando por ajuda. Não é vergonha assumir um sentimento de medo. Não é vergonha para Deus quando nós suplicamos pelo seu cuidado e amor, seja com lágrimas, gritos ou até mesmo na calmaria e nos sussurros. O próprio Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto vivemos neste mundo, estamos vulneráveis às aflições e sofrimentos. Viver é enfrentar dificuldades e resolver os seus problemas. A nossa vida passa, o mundo passa. Também as aflições e sofrimentos são passageiros. Nós não ficamos em aflição e sofrimento, mas passamos por aflições e sofrimentos. Assim, cabe nos perguntar como reagir diante dos sofrimentos. Como Jesus reagiu? Ele reagiu em obediência. Na obediência, nós também nos aproximamos de Deus e entendemos aquilo que precisamos aprender. Mas ele também orou a Deus. O próprio Filho de Deus buscou a face do Pai. Pode ser vergonha para o mundo, mas nossas fragilidades não são vergonha para Deus. Pelo contrário, são onde Deus nos fortalece e nos aperfeiçoa. E é exatamente isso que o texto de hoje nos ensina. Embora Jesus fosse Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou fonte de salvação eterna. A vida de Jesus foi um processo contínuo de fazer a vontade do Pai. Jesus, ele escolheu obedecer, embora a obediência o levasse ao sofrimento e à morte. A sua obediência nos ensina também a obedecer. Na Bíblia, a expressão do termo perfeito ou consumado normalmente significa totalidade ou maturidade. Isso quer dizer que ele compartilhou completamente a nossa experiência humana e ele é capaz de oferecer a salvação eterna àqueles que lhe obedecem. Essa expressão usada no versículo 9 que nós lemos, onde diz todos que lhe obedecem, não significa que os fiéis ganham a salvação através da obediência. Pelo contrário, eles respondem com obediência ao confiar em Cristo para receber a salvação. A demonstração de fé cristã está em ser obediente na vida diária. Aqui nós somos motivados a sermos perseverantes em nosso compromisso com Cristo. Deus não quer que a gente sofra. Não é essa a sua intenção. Também não era isso que ele desejava a Cristo. Quem fez Cristo sofrer foram os próprios seres humanos e não Deus. Contudo, Deus não podia livrá-lo daquele sofrimento, pois ele serviu para glorificar e honrar a Deus,
para que o mundo, enfim, entendesse que aquele era sim e ainda é o Filho legítimo de Deus, Messias, o Salvador. Portanto, pela obediência a Cristo, obediência a Deus, Cristo foi aperfeiçoado. Passou pela dor, mas não passou sozinho. Deus estava com ele o tempo todo. E depois ele foi glorificado com a ressurreição e dando salvação a todas as pessoas que nele creem. Temos também aqui uma outra informação muito importante para compreender. No versículo 5 é dito que Cristo tomou para si a honra de ser o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Na época de Jesus, o grande sacerdote era a pessoa que oferecia os sacrifícios a Deus para que as pessoas pudessem ser perdoadas dos seus pecados. Cristo, então, é escolhido grande sacerdote por Deus e interrompe a tradição da época. Depois da morte de Cristo na cruz, não chegamos mais a Deus através das ofertas de sacrifício, mas pela fé no próprio Cristo. Não é mais preciso oferecer sacrifícios. Cristo é o sacrifício vivo. Ao invés de simplesmente colocar sobre o altar as oferendas, ele é o sacrifício vivo. Por isso, ele é a fonte de salvação eterna. Ele, Jesus Cristo, se deu como sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados. Sendo assim, eu concluo que tudo isso é muito valioso para nós. Primeiro, porque nos mostra que nós podemos sim sermos frágeis e demonstrar nossa fragilidade, como o próprio Jesus demonstrou. Segundo, porque mesmo em meio ao sofrimento, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. E ao fim irá também nos aperfeiçoar e fortalecer como Cristo foi. E terceiro, o que Jesus fez por nós na cruz nos liberta de todo o poder do pecado, nos dá vida nova. Jesus passou toda aquela dor para nos salvar. E Ele fez isso por amor por você e por mim. Portanto, que nessa esperança nós possamos permanecer. A nossa esperança está em permanecer em Cristo Jesus, seja em dias gloriosos ou turbulentos, seja na dor ou na alegria. Que você possa meditar sobre isso e que Deus te abençoe. Convido você ao momento de oração. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa oportunidade de olharmos mais uma vez para a Tua Palavra. Que essa Palavra possa, de fato, ó Senhor, nos colocar diante de Ti e reconhecer que nós precisamos da Tua presença, que Tu te fazes presente em nossa vida, quando assim nós confiamos em Ti, quando assim nós vivemos uma vida contigo diariamente. E assim reconhecemos que nós precisamos ser obedientes a Ti, em amor a Ti, pelo Teu grande amor demonstrado também na cruz. Senhor, que nós possamos sempre nos voltar diante de Ti, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, o quão pecadores nós somos, mas o quanto nós precisamos da Tua graça sobre a nossa vida. Assim, Senhor, nos abençoe no nosso dia a dia, no tempo que nós temos para também, ó Senhor, nos dedicarmos a Ti, nos aproximarmos mais de Ti. Amado Deus, nós também queremos, neste momento, interceder
por aqueles, ó Senhor, que passam por momentos difíceis de sofrimento, de dor, por aqueles que gritam por socorro, estão angustiados, choram diante da perda de seus queridos, por esse momento todo em que nós vivemos. Nós queremos clamar ao Senhor que Tu venhas sobre o Teu povo e que Tu possas, ó Deus, acalmar os corações, colocar, ó Senhor, a Tua palavra que consola, que conforta e fortalece na vida daqueles que passam por momentos difíceis. Pedimos por aqueles que estão enfermos, que estão lutando, ó Senhor, contra a sua vida, por aqueles que estão infectados pelo Covid-19. Intercedemos por aqueles que lutam diante também de um câncer. Lembramos aqueles que também estão internados nos hospitais, ó Senhor, onde também esperam por um melhor tratamento, que necessitam de UTIs, de respiradores, tantas necessidades, ó Deus. Nós clamamos que Tu te faças presente lá, que Tu coloques a Tua mão sobre a vida dessas pessoas, ó Senhor, que gritam, choram e clamam por socorro. Senhor, que Tu acalmes os seus corações e que Tu coloques, ó Senhor, a certeza de que Tu estás com eles. Segura na mão de cada um e dá a certeza da Tua presença, do Teu cuidado. E sejas, ó Senhor, também conosco. E seja com nossa comunidade de fé. E seja com as nossas famílias, ó Senhor. Cuide de cada um e nos fortaleça, para que possamos continuar confiantes e certos, ó Senhor, de que Tu nos guia, nos guarda e nos orienta no nosso caminhar. Abençoe, cuide a cada um. E assim também esteja conosco, ó Senhor, nessa nova semana que se inicia, para que, Senhor, mais uma vez possamos experimentar do Teu amor e da Tua graça sobre nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. E que o Senhor, assim, derrame sobre a tua vida da sua paz e da sua graça. Amém. Um grande abraço e até o próximo encontro.